Os 10 maiores rios do mundo. Existem muitos fatores, como a identificação da nascente, a identificação ou definição da foz, e a escala de medição do comprimento do rio entre a nascente e a foz, que determinam a medida precisa do comprimento de um rio. Como resultado, as medições do comprimento de muitos rios são apenas aproximações. Esses pontos tornam difícil, se não impossível, obter uma medição precisa do comprimento de um rio. A variação de exatidão e precisão também torna difícil fazer comparações de comprimentos entre diferentes rios sem um certo grau de incerteza. Contudo, separei uma relação dos rios que estão entre os 10 maiores do mundo, os quais veremos a seguir. Em 10º lugar está o rio Lena com 4.294 quilômetros de extensão. O rio Lena nasce a 1.640 metros de altitude nas montanhas Baikal, no sul do Planalto Central Siberiano, Rússia, 20 quilômetros a oeste do lago Baikal, e flui para nordeste, recebendo as águas do rio Kirenga e do rio Vitim. A partir da cidade de Yakutsk, entra nas terras baixas, recebendo as águas do rio Olyokima, e segue para norte até a foz do seu afluente Aldan. Deságua no mar de Leptev, parte do Oceano Ártico. É o rio mais oriental dos 3 grandes rios siberianos que desaguam no Oceano Ártico, os outros 2 são o Oby e o Yenisei. É o rio mais longo inteiramente dentro da Rússia, tem uma bacia de drenagem de 2.490.000 km², drenando uma grande área da Sibéria Oriental. O permafrost está subjacente à maior parte da bacia hidrográfica, 77% da qual é contínua. O rio Lena é navegável em grande parte de seu curso, e é uma importante via de transporte na região da Sibéria. Ele também é um importante habitat para muitas espécies de animais selvagens, incluindo o esturjão, o salmão e o urso pardo. A sua vazão média é de 17.100 metros cúbicos por segundo. Em 9º lugar está o rio Mekong com 4.350 quilômetros de extensão. O rio Mekong nasce no Planalto do Tibete, província chinesa, e depois percorre a província chinesa de Yunnan, segue demarcando fronteira entre Mianmar e China em um curto espaço, em seguida segue demarcando fronteira entre Mianmar e Laos, em seguida entra no território de Laos, daí segue demarcando fronteira entre Laos e Tailândia, em seguida atravessa o território de Camboja, depois atravessa o território do Vietnã, desaguando no Mar da China Meridional, formando um delta pantanoso. Percorrendo assim 6 países do Sudeste Asiático. O nome vem dos idiomas tailandeses e significa Mae Nan Kong, onde Mae é traduzido como mãe e Nan como água. A bacia do Mekong tem uma das biodiversidades mais ricas do mundo. Mais de 1.200 espécies de peixes já foram descobertas na área e são uma fonte vital para a dieta da população local. Nesse rio, à altura da Tailândia com o Laos ocorre um fenômeno conhecido como bolas de fogo de Naga, em que esferas flamejantes saem dele e ascendem ao céu. Esse evento é associado à serpente mitológica Naga. Os cientistas tailandeses não chegaram a uma explicação plausível sobre as bolas de fogo. Uma hipótese levantada é de que este fenômeno fosse produto da ignição de gases de metano e nitrogênio originados por bactérias no fundo do rio. O rio Mekong é a mais importante via navegável da região e sempre ocupou uma posição de destaque nas comunicações e transportes entre os antigos reinos do Sião, atual Tailândia, Laos e Camboja com a China, Malásia, Indonésia e outras nações da região. A sua vazão média é de 16.000 metros cúbicos por segundo. Em 8º lugar está o rio Amur com 4.444 quilômetros de extensão. Se considerarmos apenas seu curso principal, o rio Amur tem 2.824 quilômetros de extensão. No entanto, se incluirmos a extensão de sua nascente, o rio Argun, o comprimento total chega a 4.444 quilômetros. O rio Argun nasce no Monte Hailar, nas colinas da parte ocidental do nordeste da China, a uma altitude de 1.200 metros. Flui em direção da fronteira com a Rússia, daí em diante segue demarcando fronteira entre China e Rússia até encontrar com o rio Shilka, passando então a receber o nome de rio Amur.
Flui para o leste demarcando ainda grande parte da fronteira entre a China e a Rússia até a cidade de Khabarovsk na Rússia, entrando então em território russo até desaguar no Oceano Pacífico. É conhecido na China como Heilongjiang, que significa Rio do Dragão Negro. O Amur é um rio importante para a fauna aquática do Nordeste Asiático. A bacia do rio é o lar de uma variedade de grandes peixes predadores, como cabeça de cobra do norte e muitos outros. A maior espécie de peixe no Amur é o caluga, um esturjão que é um dos maiores peixes de água doce do mundo, atingindo um comprimento de até 5,6 metros. O Amur recebe água das chuvas e da neve derretida, combinando o regime dos rios siberianos com o regime monsonal, típico do Extremo Oriente. As chuvas de monção libertam o rio dos gelos no verão, de maio a outubro, tornando-o navegável desde a confluência, onde toma seu nome. A sua vazão média é de 11.400 metros cúbicos por segundo. Em sétimo lugar está o rio Congo com 4.700 quilômetros de extensão. O rio Congo nasce do rio Cambeche, no norte da Zâmbia, flui para o lago Bangueulu, a partir daí, demarca a fronteira entre Zâmbia e a República Democrática do Congo até o lago Moero, em seguida entra no território da República Democrática do Congo, seguindo para Cataratas de Boyoma. Depois curva-se gradualmente para sudoeste, passando por Bandaka, juntando-se ao rio Ubangi, a partir daí, demarca a fronteira entre República do Congo e República Democrática do Congo por cerca de 670 quilômetros, depois atravessa o território da República Democrática do Congo até a sua fronteira com Angola, segue demarcando fronteira com os dois países até desaguar no Oceano Atlântico. É o rio mais profundo do mundo, com 230 metros de profundidade no Baixo Congo, e é o único rio da Terra que atravessa 2 vezes a linha do Equador. O rio Congo e seus afluentes atravessam a segunda maior floresta tropical do mundo, a Bacia do Congo. O rio Congo é um importante curso de água que banha diversos países da África Central, como a República Democrática do Congo, República do Congo, Angola, Zâmbia, Burundi, Ruanda e Tanzânia. O rio e seus afluentes oferecem uma importante via de navegação e transporte para a região. A bacia do rio Congo abrange uma área de aproximadamente 3.700.000 km² e é considerada uma das maiores e mais importantes da África. A sua vazão média é de 41.800 metros cúbicos por segundo. É o segundo rio do mundo em vazão, depois do rio Amazonas. Em sexto lugar está o rio Paraná com 4.880 quilômetros de extensão. O rio nasce na confluência de 2 importantes rios brasileiros, Rio Grande e Rio Paranaíba, pertencentes aos estados de São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. O rio flui demarcando fronteiras dos estados de São Paulo com Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso do Sul com Paraná. Depois flui demarcando fronteira entre Brasil e Paraguai até a foz do rio Iguaçu. Daí em diante segue demarcando fronteira entre Argentina e Paraguai até a foz do rio Paraguai. Na confluência com o rio Paraguai, o rio Paraná adentra os solos argentinos, seguindo na direção sul, deságua no Rio da Prata, no Oceano Atlântico. Juntamente com seus afluentes, o rio Paraná forma uma enorme bacia de drenagem, com uma área de 2.583.000 km², que abrange grande parte da parte central do sul da América do Sul, incluindo essencialmente todo o Paraguai, grande parte do sul do Brasil, norte da Argentina e sudeste da Bolívia. É uma das maiores bacias do mundo. O rio Paraná é o segundo maior rio em extensão da América do Sul, depois do rio Amazonas. É navegável em vários trechos, permitindo o transporte de mercadorias por barcos ao longo de parte de sua extensão, e é um importante destino turístico, com atrações como as Cataratas do Iguaçu, a Ilha do Iguaçu e o Parque Nacional Iguaçu. A sua vazão média é de 25.700 metros cúbicos por segundo. Em quinto lugar está o rio Yellow, amarelo, com 5.464 quilômetros de extensão. O rio Amarelo é o segundo mais longo rio da China, nasce nas montanhas Kunlun, na China,
a uma altitude de cerca de 4.500 metros acima do nível do mar, no glaciar Jiarin. Segue por cerca de 1.900 quilômetros através das montanhas do Tibete e da província de Qinghai. Percorre por mais cerca de 1.200 quilômetros pelas planícies do norte da China. Em seguida percorre por mais cerca de 2.300 quilômetros pelas planícies aluviais da China Oriental. O rio se torna mais largo e sinuoso nesta seção, e então deságua no Mar de Bohai, na costa nordeste da China. É conhecido por sua cor amarelada, devido à grande quantidade de sedimentos que carrega em suas águas, daí seu nome. Foi ao longo desse rio que a civilização chinesa começou. Antes da criação de modernas barragens na China, o Rio Amarelo era extremamente propenso a inundações. Nos anos de existência da civilização chinesa, esse rio mudou seu curso 26 vezes, com 9 grandes inundações históricas. Em 1853, o rio retornou seu curso para o norte, em meio às enchentes que provocaram a rebelião Nian. A inundação 1887 tem estimativas de ter matado entre 900 mil a 2 milhões de pessoas. O curso atual do Rio Amarelo se formou com base na inundação de 1897. A inundação de 1931 matou cerca de 1 milhão a 4 milhões de pessoas. Tem uma bacia de 752 mil quilômetros quadrados. A sua vazão média é de 2.110 metros cúbicos por segundo. Em quarto lugar está o rio Mississippi, Missouri, com 5.970 quilômetros de extensão. O rio Mississippi e o rio Missouri, que é afluente do Mississippi, considerados juntos, formam a maior bacia hidrográfica da América do Norte. O rio Missouri nasce nas Montanhas Rochosas no estado de Montana. O rio Missouri flui para o leste através das planícies centrais dos Estados Unidos, passando por vários estados, incluindo Montana, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Nebraska, Iowa, Kansas e Missouri. O rio Missouri se junta ao rio Mississippi perto da cidade de St. Louis, Missouri. O rio Mississippi nasce a 455 metros acima do nível do mar, no Lago Itasca, no Parque Estadual Itasca, no condado de Clearwater, Minnesota, Estados Unidos. Flui para o sul a partir do Lago Itasca, passando por vários estados americanos, incluindo Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, Arkansas, Tennessee, Mississippi e Louisiana. Vindo a desaguar no Golfo do México, o rio Mississippi tem a terceira maior bacia hidrográfica do mundo. Esta bacia drena 41% dos 48 estados contíguos dos Estados Unidos. Sua bacia cobre mais de 3.225.000 quilômetros quadrados, incluído todos ou parte de 31 estados e 2 províncias canadenses. O rio é dividido em Alto Mississippi, da sua nascente sul até no rio Ohio, e Baixo Mississippi, do Ohio até sua foz próximo a New Orleans. Uma série de 27 comportas e represas no Alto Mississippi, a maioria das quais construídas em 1930, são projetadas para manter um canal de 2,7 metros para o tráfego de barcos comerciais. A sua vazão média é de 16.200 metros cúbicos por segundo. Em terceiro lugar está o rio Yangtze, Changjiang, com 6.300 quilômetros de extensão. Nasce de uma geleira no monte chamado Gelada Indon, a uma altitude de 5.500 metros, na Cordilheira Tangula, no Planalto Tibetano, na China. Segue por um trajeto montanhoso pelo Tibete e Qinghai. Segue passando pela cidade de Yushu e em seguida na cidade de Yishang, onde o rio sai das montanhas e entra na planície central da China. Passa por algumas das maiores cidades da China, como Chongqing, Wuhan e Nanjing, vindo a desaguar no Mar da China Oriental, ao lado da cidade de Xangai. O local exato da nascente é considerado sagrado pelos budistas e tibetanos. O rio Yangtze é também conhecido como Shangjiang, Rio Azul e Yanzhekiang. A garganta Yarlung Zangboer, localizada no Yangtze, é a maior do mundo. É, tradicionalmente, considerado como a fronteira natural entre as regiões culturais do norte e sul da China.
A barragem das Três Gargantas no rio Yangtze é a maior central hidroelétrica do mundo. O rio é uma das mais movimentadas vias fluviais do mundo. Em 2005, 795 milhões de toneladas foram transportadas pelo rio. Existem cruzeiros entre vários dias, especialmente perto da hidrelétrica de Três Gargantas, que está se tornando a indústria de turismo que mais cresce na China. A transposição fluvial do rio Yangtze leva água do sul para o norte da China por cerca de 1.200 quilômetros. Um dos principais objetivos do projeto iniciado em 12 de dezembro de 2002 é garantir o abastecimento de Pequim. Em 12 de dezembro de 2014, foi concluída a primeira etapa do projeto. O projeto foi inicialmente idealizado em 1952 por Mao Tse-tung. A bacia hidrográfica do rio Yangtze abriga cerca de 1/3 da população da China, cobre uma área de 1.808.000 km². A sua vazão média é de 31.900 metros cúbicos por segundo. Os segundo e primeiro lugares estão ainda indefinidos entre os rios Nilo e o Amazonas. O debate sobre a verdadeira origem, nascente, dos respectivos rios e, portanto, sobre o seu comprimento, perdura há muito tempo e intensificou-se nas últimas décadas. Em 2007 e 2008, estudos brasileiros e peruanos adicionaram à nascente do Amazonas os canais de maré da bacia do interior sul da Amazônia e o estuário do Pará do Tocantins. Concluiu-se, assim, que o Amazonas tem um comprimento de 6.992 quilômetros, superando o Nilo, cujos estudos até então indicavam 6.852 quilômetros, presumindo a nascente no rio Cagera. Contudo, em 2009, novos estudos sugeriram que a nascente do Nilo seria no rio Rucarara, elevando seu comprimento para 7.088 quilômetros e novamente tornando-o o maior rio do mundo. Mas a Sociedade Geográfica de Lima, 2008, apoiada por entidades da comunidade científica internacional, discordaram, afirmando ter encerrado a polêmica sobre a origem do rio Amazonas. Identificou a verdadeira nascente na Quebrada Apacheta, na base do Nevado Querruixa, no departamento de Arequipa, Peru, a 5.150 metros de altitude. O Amazonas percorre 7.062 quilômetros pelo Peru e Brasil, desembocando no Atlântico. Meses depois, o INPE afirmou ter realizado medições corretas, indicando que o Amazonas era apenas 140 quilômetros maior que o Nilo, com 6.992 quilômetros e 6.852 quilômetros, respectivamente. Entretanto, os estudos no Nilo em 2009 apontaram para uma extensão maior, especificamente 7.088 quilômetros. Até o momento, nenhum desses valores foi aceito como correto, mantendo o verdadeiro tamanho de ambos os rios em aberto, prolongando o debate sobre qual é o rio mais longo do mundo. Em abril de 2024, um grupo liderado pelo documentarista e explorador brasileiro, Yuri Sanada, irá aos confins mais remotos dos Andes peruanos a fim de mapear e fazer medições em todo o curso do rio Amazonas, a fim de provar que este, e não o Nilo como sustenta a maioria dos livros escolares do mundo, é o mais longo do planeta. Tradicionalmente considerado, o rio Nilo nasce do rio Cagera, localizado no Burundi, África, flui seguindo para o Grande Lago Vitória, situado entre a Tanzânia, o Uganda e o Quênia, e do Lago Vitória atravessa Uganda, Sudão do Sul e flui até Khartoum, no Sudão. A partir de então flui para o Egito, atravessando o Egito no sentido de sul a norte, atravessa a cidade de Cairo, capital do Egito, e em seguida deságua no mar Mediterrâneo. Já o rio Amazonas, por sua vez, enquanto não houver outra comprovação aceita, nasce de um córrego chamado Caro Santa localizado na região peruana de Arequipa, é alimentado pelo derretimento de neve do Monte Nevado Mismi e é um dos nomes dados ao rio Amazonas em sua saída do Peru antes dele chegar ao Brasil. Durante essa parte do percurso, ele é alimentado por vários afluentes, como o rio Ucayali e o rio Marañón. O rio atravessa a fronteira entre o Peru e o Brasil, flui através da região norte do Brasil, passando por cidades como Manaus, Santarém e Belém.
Durante esse trecho, recebe inúmeros afluentes, como o Rio Negro, o Rio Madeira e o Rio Tapajós e deságua no Oceano Atlântico. A bacia hidrográfica do Rio Nilo abrange uma área de 3.400.000 km². Já a bacia hidrográfica do Rio Amazonas abrange uma área de 7 milhões de km², sendo a maior bacia hidrográfica do mundo, é responsável por cerca de 1/5 do fluxo fluvial total do mundo. A vazão média do Rio Nilo é de apenas 5.100 metros cúbicos por segundo. Já o Rio Amazonas é, de longe, o rio com maior fluxo de água por vazão, com uma média superior que a dos próximos 7 maiores rios combinados, excluindo Madeira e Rio Negro, que são afluentes do próprio Amazonas. A sua vazão média é de 219.000 metros cúbicos por segundo. O tamanho do Nilo está diretamente associado à sua importância para a sociedade africana. Em termos históricos, ele foi essencial para o desenvolvimento de uma das civilizações mais intrigantes e enigmáticas, a civilização egípcia. O clima árido e seco do Egito tornam a sua ocupação um grande desafio, mas, graças ao rio e às suas cheias fertilizantes, o desenvolvimento egípcio conheceu tempos de glória, riqueza e magnitude. O rio Amazonas desempenha um papel crucial na regulação do clima global, absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono e produzindo oxigênio. Sua vegetação densa é frequentemente referida como os pulmões da Terra. O rio Amazonas é conhecido por ser um dos rios mais navegáveis do mundo, proporcionando uma importante via de transporte fluvial na região amazônica. Independentemente da medida utilizada, o rio Amazonas é um dos maiores rios do mundo em extensão e volume de água. Sua importância para a região amazônica e para o planeta é inestimável. Obrigado por assistir.